Da Glacia Helena para leitura e explanação do nosso Evangelho. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Boa noite a todos, boa noite. Hoje foi uma bênção. Eu vim começar a gravar, agora vocês não me lembram. Eu lembro dos outros, mas não lembro quando é meu dia. Eu estava lembrando, mas se eu só lembrei, eu já estava falando, eu não podia cortar, né? Que a paz do nosso Senhor esteja com cada um de nós e possamos, então, a nos harmonizar, a aceitação do bem, a aceitação da paz, que é com essas práticas, com essas dádivas, que a gente consegue chegar aonde nós vamos tocar, preces inteligíveis. Capítulo 27, eu lembrei de Ana Amélia, perguntando se ontem já tinha terminado. Estamos nós aqui novamente, Ana Amélia. Acho que nós estamos precisando reforçar as nossas preces, né? De tanta gente falar e a gente ainda usando de preces, às vezes, tão vaga, né? Essa mesmo que o seu Arlindo fez é fantástica. É uma prece assim que adentra os nossos corações, que a gente sente na alma. E o que nós vamos ler hoje? Capítulo 27, item 16 a 17. É tão comprido, gente. E ainda até amanhã, viu, Ana Amélia? E eu acho que ainda tem terça. Não é isso? Por aí é assim. Aí, então, preces inteligíveis. 16. Se não entendo o que significam as palavras, eu serei bárbaro para aquele com quem falo, e aquele que me fala será para mim bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas minha inteligência está sem fruto. E aqui eu já dou uma paradinha para a gente entender, né? Quantas e quantas vezes eu já me peguei demais, eu não vou para outras pessoas, não. Isso aí cada um tem a sua consciência, né? Mas quantas vezes eu sei da hora que eu tenho que fazer a prece, além da quando eu vou me deitar agradecendo o dia, agradecendo o que aconteceu, mas aí, quando é 2, 3 horas da manhã, eu sou acordada também para fazer preces. Isso aí é antigo, isso é muito antigo. Acho que quem já me conhece aqui sabe disso. E, gente, às vezes eu estou tão cansada que aí eu só faço deitada mesmo. Será que essa prece que eu faço, deitada, sem a conexão, mais dormindo do que acordada, tem essa prece é inteligível? Essa prece chega com a mesma proporção? Às vezes chega, mas é muito raro. Por quê? Porque não estou naquela sintonia diretamente. Aqui diz assim: a eficácia da prece, a inteligência ao agir junto com o sentimento, torna a prece eficaz, transformando em ação e atitudes que edificam a si e aos outros. Por quê? Porque a gente pega todas aquelas palavras, a gente só não fala só por falar, a gente busca. Imagine nós fazendo o evangelho no lar. Eu digo aquele evangelho que a gente faz separadamente desse que a gente faz todos os dias, mas aquele que a gente destina um dia, daquela hora, o nosso evangelho no lar. Imagina a gente pegar o livro, o evangelho, e simplesmente ler como eu estou fazendo aqui agora.
Será que eu dou conta do que eu estou lendo? E aqueles que estão ao meu lado precisando ouvir o que eu preciso falar para mim mesmo também. Porque o maior necessitado somos nós que falamos. Imagine aqueles irmãozinhos invisíveis que estão precisando e nós balbuciando nem mesmo para a gente. Então diz aqui, se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas minha inteligência está sem fruto. Aí a gente vê quantas pessoas dizem assim, eu faço orações, aí de repente eu estou falando em línguas. Será que você mesmo também está entendendo o que você está proferindo? Até para a gente. Isso aí foi uma das partes que eu peguei, né? Que para a gente fazer uma prece, para a gente ser um orador, para a gente buscar palavras fáceis. Imagine você falar em línguas. Nós temos que usar palavras mais fáceis possível, porque nem todo aquele que está ouvindo vai entender aquilo que nós estamos tentando passar. Não adianta a gente ir com rodeios com palavras magníficas. E o que significa aquelas palavras para mim mesmo? O que significa aquelas palavras para aquele que está falando? Né? E então, a prece, ela tem várias características que eu peguei aqui. A compreensão e reflexão. Olha aí, porque as palavras devem ser simples, devem ser umas palavras que todo o público, aquele que está ali ouvindo, seja encarnado ou desencarnado, entenda o que você quer passar, entenda o que você está falando. E diz, compreensão e reflexão, ligação entre sentimento e razão, direcionamento, ausência de formalidades mecânicas. Olha aí o que era que eu estava falando. São muitos que fala muito bonito, sabe? Sai aquela coisa, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou formada em mil e uma coisa. Então eu sei várias palavras. Mas aqueles que precisam do agasalho da palavra de Jesus, precisam de palavras simples, que venham chegar ao seu entendimento, que venham entender o que você está passando. Quais são as suas verdadeiras, como diz aqui, o verdadeiro direcionamento das suas palavras. Então diz, se não louvais a Deus, senão de coração, como homem, entre aqueles que não entendem senão a sua própria língua, responderá amém, ao final da vossa ação de graças. Uma vez que ele não entende o que dizeis, não é que vossa ação não seja boa, mas aos outros, delas não estão sendo edificadas. Está lá no primeiro, São Paulo, né, no apóstolo Paulo, primeira epístola dos Coríntios, 14, está lá no versículo 11, 14, 16 e 17. Eu até procurei aqui nas cartas de Paulo, mas não achei aqui na palavra de Emmanuel. E então diz aqui, a prece. A prece não tem valor senão pelo pensamento ao qual se liga. Ora, é impossível ligar um pensamento ao que não se compreende, porque o que não se compreende não toca o coração. Para a imensa maioria, as preces numa língua incompreendida não são senão um conjunto de palavras que nada dizem ao espírito. Aqui, quando fala, o tempo todo, falando sobre a prece, falando como a gente chegar à prece, como a gente fazer realmente a prece.
E está lá até aqui no capítulo 28, no item 2, fala sobre exatamente até como você faz a prece do Pai Nosso, né? Exemplificando pedaço por pedacinho o significado de cada parágrafo. Mas se a gente pegar o Pai Nosso e fazer de coração, você se coloca no lugar do que você está falando e você vai vendo a situação e tudo vai iluminar, tudo vai ficar com mais perfeição, com mais direcionamento. Quando a Telvina, do livro Entre o Céu e a Terra, se não me falha a memória, é isso aí o livro, Entre o Céu e a Terra, ela uma vez, ela perdeu a mãe dela, perdeu forma de falar, né? A mãe dela desencarnou e logo o pai dela arrumou uma outra pessoa. E assim que o pai dela arrumou uma outra pessoa, a mãe dela não aceitou aquela situação e começou então a obsessão em cima da madrasta de Etelvina, que Etelvina como uma menina cristã, seguidora do Cristo, seguidora mesmo do Cristo, uma pessoa dada a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, então ela se afeiçoou à madrasta, que ali era o ponto dela. Ali agora estava sendo o pilar dela, né? E ela já começou a adoecer. E adoecendo, e ela começou então a fazer preces pela madrasta, sem nem imaginar que era a situação da doença era da obsessão da mãe, né? E a Telvina fez uma prece refratária, é aquela que não é diretamente, mas ela pediu a intercessão que resolvesse alguma coisa pela aquela pobre criatura que era a madrasta dela. E os irmãos de luz, os mensageiros, né, diz assim, ela fez uma prece tão linda, tão convicta, tão doeu dela. A gente não pode desperdiçar tanta energia, tanta luz que veio, chegou até aqui. Nós vamos ter que ajudá-la. E assim convenceram a mãe a sair e a voltar a si e continuar a vida, a continuar o trabalho, e a madrasta logo em si voltou a ficar boa, né? Agora eu estou fazendo a simulação, mas aí eu estou falando da prece refratária. Imagine nós fazendo a prece diretamente, aquela prece convicta, aquela prece sabendo o que estás falando e sabendo que chega onde tu estás emanando. O Paulo de Tarso diz assim, antes de eu dar continuidade: quando é chegado o despertar de cada um de nós, como foi com Etevina, como foi com Paulo de Tarso, como foi com Divaldo Franco, como foi com tantos e tantos e tantos, como foi com Francisco Xavier, não, Francisco de Assis, desculpe, Francisco de Assis, que todos sabem que Francisco de Assis tinha uma vida outrora. Era filho de um lojista, era pessoa de classe alta, era uma pessoa de conhecimentos, né, nobre, família nobre. Então, até ele despertar o Cristo dentro dele, até então, se ele fizesse uma prece, era uma prece. É do que nós estamos falando, daquela prece que chega, daquela prece que não passa do céu da boca. E então,
quando ele sentiu Cristo, quando despertou para Jesus, como fez o apóstolo Paulo, eu vou repetir, como fez tantos outros, então não tem hora, é o amor, é o amor. E a voz de Deus, gente, ela é peregrina. Ninguém sabe de onde vem, só sabe que ela vem, ela chega. E chega no coração de cada um de nós. Ela não chega procurando, não, ela chega. É quando você sente o Cristo dentro de você. Como diz o apóstolo Paulo novamente, já não sou eu quem falo por mim, mas o Cristo que fala em mim. E o tempo está a dispor, depende de nós, de determinado momento. Isso está também no livro Caminho, Verdade e Vida, essa partezinha. O tempo está a dispor. Depende de nós. Depende de nós. Não depende a minha prece, a minha prática, a minha vivência, a minha conexão, a minha sintonia. Não depende da de seu Arlindo, não depende da Amélia, não depende da de Martins, mas depende unicamente, exclusivamente de mim. Como foi dito muito bem ontem pela nossa amiga Margot, é nós, segundo nossas obras, ninguém faz por nós se nós não fizermos a cirurgia moral, buscarmos aquilo que ainda tem de imperfeito, que ainda tem de insignificante, fazer ressignificar, fazer a diferença. Buscar dentro de ti o Cristo que vive em ti. E tudo muda. Situações mudam. Ou muitas vezes nós precisamos ainda dar uma esticadinha para algumas circunstâncias. Por quê? Porque quem é trabalhador da seara, aqueles que são médios, aqueles que têm um trabalho que foi comprometido, que foi trazido para trabalhar, muitas provas, muitas expiações e muitas missões. E aonde eu vou entender isso aí? No que eu faço com alegria, o que eu faço com amor, o que eu faço com a minha essência para Deus e para o próximo. Essa é a minha missão, essa é a minha prova. O que vier, eu tenho a certeza de que veio, está acontecendo e eu aceito com resignação, aceito com serenidade. E o que eu não aceito, o que eu ignoro, o que eu passo por cima e não quero saber, estou falando eu, forma de falar. O que eu passo por cima, o que eu não quero saber, é a expiação. É aquilo que eu simplesmente faço muitas vezes por obrigação. Aquelas muitas vezes reuniões mediúnicas, né? Ah, eu tenho que ir, poxa, eu tenho que ir, eu preciso ir porque se eu não for, não. Se você não faz por amor, pelo amor, primeiramente por Deus, porque é o futuro, é você estar botando um tijolinho todos os dias, a cada atitude, a cada prece, a cada emanação de luz que você fizer diante de Deus e diante de um próximo, é um tijolinho que estamos colocando no mundo espiritual para o nosso retorno. Aí existe também a parte principal que, além do amor, porque se nós não temos amor, como eu vou fazer uma prece por uma pessoa se eu não tenho amor por Deus, se eu não tenho amor por mim, como vai chegar amor àquele outro? E não importa quem seja o outro, a gente tem que ser um bom samaritano. Não importa quem seja o outro, a gente tem que fazer, a gente tem que buscar, a gente tem que
e sem a recompensa. Porque a recompensa, nós já sabemos que o maior beneficiado é aquele que doa. Já diz a oração de São Francisco, tão bonita também ontem. É amando que somos amados, é perdoando, quer dizer, nós o tempo todo somos nós fazendo, somos nós buscando, somos nós praticando, para sermos perdoados. Aí diz assim, se for eu a pessoa que está em aflição, que está pedindo socorro, que está... E o mestre vai e diz, ô meu filho, igual aquela oração que eu também fiz ontem. Fiz ontem? Fiz ontem de manhã. Que eu lembro que tem uma parte que diz assim: Ó filho, ele diz assim, Jesus, diz ao filho, nas tuas preces, exatamente falando sobre preces, que muitas vezes não compreendo o silêncio em respostas às minhas preces. Aí, não te ouvindo assim dizer, filho, o pai falando, aguarda, tu é toda a eternidade. Então, é para a eternidade que nós temos e estamos trabalhando, estamos evoluindo, estamos em progresso. Não é para essa vida aqui. Essa vida aqui, como diz, é uma viagem, é um tempo que nós temos que nós pedimos para vir, que nós nos comprometemos a fazer, que nós nos comprometemos a trabalhar, a ser melhor hoje do que fomos ontem, amanhã do que fomos hoje, né? Para quê? Para que a gente consiga chegar no mundo espiritual com mais leveza, com mais luz, com mais intensidade de amor ao próximo. E é essa reciprocidade da gente com Cristo, é nessa parte aí, dá que eu te dou, e te dou muito mais. Ele diz assim. E então diz aqui, para a imensa maioria, as preces numa língua incompreendida não são senão um conjunto de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, é preciso que cada palavra revele uma ideia. E se não é compreendida, não pode revelar nenhuma. Olha aí, tudo que eu falei. Repetem-na como uma simples fórmula que tem mais ou menos virtude segundo o número de vezes que é repetida. Muitos oram por dever, alguns mesmo para se conformar ao uso. Por isso se creem quites quando disseram uma prece, um número determinado de vezes, nesta ou naquela ordem. Deus lê no fundo dos corações, vê o pensamento e a sinceridade, e é rebaixá-lo, crê-lo, mais sensível à forma ao fundo, do que ao fundo. Está lá no capítulo 28, como eu já disse, que é exatamente das preces. Capítulo 28 que a gente não faz, a gente termina e volta para o capítulo 1. Né? Eu sempre digo, a gente está o tempo todinho, e o que mais é interessante nisso tudo é que nós fazemos todo esse evangelho há bastante tempo e a gente volta pelo primeiro capítulo e volta, aí vai no final e volta, e a gente o tempo todo é interpretação a mais. Por quê? Porque 50% é do orador. Ele está lendo alguma coisa, mas 50% é a ajuda dos mensageiros de luz, é a ajuda da espiritualidade. Ninguém queira dizer que faz nada sozinho, que ninguém faz. Nada. Quando eu digo nada, não é só uma oratória, não. É um passe. Tudo a gente faz com 50% com a ajuda deles. Daqueles que nós somos afins. Então, até tem uma frase que diz assim: diz o que estás fazendo, que eu direis quem sois. Então, o que é que nós estamos fazendo hoje? Que tipo de prece eu estou fazendo? Que tipo de emanação eu estou, se eu for falar para preces ao mundo,
prece por aqueles que eu nem conheço, aqueles que estão nas ruas perambulando, aqueles que estão nos hospitais, seja em colônias físicas, seja em colônias, hospitais físicos ou hospitais espirituais, sejam dessa forma. Se eu não tiver amor a Deus sobre todas as coisas, a mim, para poder sair de mim jatos de luzes, jatos de energias, porque nós não somos, nós estamos matéria, nós somos energias. Um exemplo grande sobre a fidelidade, sobre o amor ao Cristo, sobre a lealdade de como você é, de como você está, e das circunstâncias que lhe têm acontecido certas coisas. E a gente, às vezes, ainda reclamamos, a gente ainda lamentamos. E eu costumo dizer aqui, quando nós tracinho, aquele hífen, reclamamos, nós clamamos por o que nós não estamos querendo. Mas quando a gente agradece, é toda uma graça que desce. Então agradeçamos, como diz já o apóstolo Paulo também lá em Tessalonicenses, em tudo dai graças. Uns exemplos aqui que eu até peguei, que isso aí já vive no meu dia a dia, estão sempre comigo, como Jó, por exemplo. Para que mais bonito do que a fé de Jó? Que perdeu tudo, mas não por ele, porque naquela época Deus falava, né, com eles, como ele fala conosco através de mensageiros, nós estamos no melhor tempo. Naquele tempo não tinha esse leque que nós temos hoje de estudos, de graças, de internet. Olha só, eu em outro estado, tem gente aí em outro estado, em outro país, que nós sabemos que de vez em quando está aí, e estamos todos conectados na mesma sintonia, na mesma energia, que coisa maravilhosa. E nós aqui, firmes e fortes, quantos já não têm aquela ociosidade de chegar a esse horário, para estarmos juntos, para antes comprometer, para antes a gente. É uma troca de energia, uma troca de doações boas. Aí então diz aqui que todos os espíritos se aceitem, pois ainda somos imperfeitos, e qualquer outra religião. Sabemos que tudo passa. Então vamos aceitar as sequelas, vamos dizer assim, as circunstâncias que nos vêm no dia a dia, agradecer ao Pai, mas agradecer mesmo, porque muitos estão sem respirar e nós estamos respirando livremente. Muitos estão sem poder sair do local. Lembra Jerônimo Mendonça, né, o gigante deitado? Cego, só mexia o pescoço. Nada mais que isso. Palestrante indo e voltando. Chegava no. Olha só, nós chegamos, vamos dizer, no Centro Espírita Bezerra de Menezes, que é um espetáculo que a minha energia é muito ligada. Então, a gente chega, eu faço a imagem de Jerônimo Mendonça chegando no Bezerra de Menezes, entrando com aquela maca, indo deitado fazer a oratória, fazendo essa palestra. E era sorrindo. E ele não reclamava. E, uma certa vez, um rapaz perguntou a ele qual seria a coisa mais importante para ele, porque o que era que seria mais importante para ele? Ele foi de só virar de um lado para o outro. Olha, a humildade, a docileza, a serenidade de uma pessoa, de uma alma já tão, como diz, gigante deitado. Aí vem também o Bartimeu. Bartimeu, ele era cego, era mendigo, e ele foi curado por Jesus. E pela fé,
e não apresentou nada, a não ser a sua coragem de fé. Que fé nós estamos hoje propondo a Jesus? Que tipo de fé nós estamos propondo? Então, dai de graça o que de graça recebestes. Ativa o trabalho na seara do bem. Sempre acolher e esclarecer. Sempre colher e esclarecer. Diz até uma frase aqui, que eu não sei, eu não peguei, não sei de quem é, mas eu devo ter pego de algum livro, não sei. Mãos que trabalham, trabalha também a mente. Que sejamos ceaeiros no amor de Deus Pai, buscando dar o nosso melhor hoje. Por mais tarde não sabemos se temos. Creiamos que estamos sempre assistidos. Nós não estamos desamparados. O passado é a nossa advertência, então peçamos também pelo nosso passado. O presente é a nossa realidade, é o nosso presente mesmo, presente divino. E o futuro? E o que é o futuro? O que eu estou fazendo? O que eu estou querendo para o futuro? E quando aqui é muito rápido, né? Perdoar, amar, benevolência, indulgência, afabilidade, amor, compaixão, tantos adjetivos sobre ser um homem de bem, sobre ser um homem correto, para poder a sua prece não precisar ser refratária, mas a sua prece ser diretamente ao Pai, porque Ele está dentro de ti, e é de ti que sai a tua luz, é de ti que sai a tua energia, é de ti que Ele espera. Ele espera todos os dias, Ele espera todas as horas. Então, eu ia cantar uma, mas quando todos os teus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze, que parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demora a passar, muitas vezes os seus planos não consigo entender, nós falando para o Cristo, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti. Aí repete. Aí então Jesus vem e nos diz: quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário para nos amadurecer. E depois vem novidades para você. E ele diz: eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Então a gente não precisa ficar refazendo e coisas insignificantes, mas ressignificar o que existe dentro de nós de bom. E Jesus continue a nos dar o direcionamento, continue a nos mostrar pelos teus exemplos, pelo teu modelo, pelos passos de Jesus. Andemos como Jesus andou. Vamos amar como Jesus amou, sorrir como ele sorria, para chegarmos ao final do dia e a gente ter a consciência de que fizemos o nosso melhor, que demos o nosso melhor. Muitas vezes em um silêncio é uma prece, a maior prece, porque é aquela prece que só você e Deus está ouvindo. A Maria Santíssima, nossa Mãe Virgem,
imaculada. Continua abraçando a cada filho. Continua emanando o amor de mãe que tens por cada um. Não importa o que estão fazendo. Tu conheces a cada um. Aonde estão, pelos 4 cantos do mundo. Segura na mão daqueles que nesse momento estão tentando tirar a vida. Segura, mãe. Ao Pai, pela respiração, pelo ar, pela vida, por tudo que temos, por tudo que já nos deu e pela oportunidade de estarmos aqui, nessa encarnação, em busca da evolução, do progresso. A doutora Bezerra de Menezes, tenho muita gratidão. Que todos agradeçam a toda a egrégora de luz que se fazem presente. Que se faça presente na vida de cada um, auxiliando nossos anjos guardiões, auxiliando nossos guias espirituais. Mas não nos deixes vacilar nas tempestades do dia a dia, nas ondas que vão e que vêm. Mas que saibamos com serenidade aceitar as coisas que nós não podemos mudar e agradecer ao Pai, também com serenidade, agradecer por tudo. E eu agradeço, então, pela oportunidade. Que assim seja. Muita paz e muita luz a todos. Com esta prece, peço à espiritualidade fazer uma varredura em cada lar, encontrando algum irmãozinho necessitado de ajuda, que possa levar a um lugar adequado às suas necessidades, ou a um hospital, ou a uma colônia espiritual, e que todas as energias deletérias sejam recolhidas e transformadas em paz, em luz, em amor. Peço para a espiritualidade superior a permissão para encerrarmos o nosso evangelho dos nossos lares dessa noite. E até amanhã com o nosso evangelho. Paz, amor e luz a todos e uma boa noite. Boa noite.